Boa tarde. Eu sou o professor Jair, um professor de informática, e diante do que tenho visto, preciso falar com você. Eu não somente imagino a situação a que os pais e mães têm vivenciado, porque eu também sou pai de aluno. Porém, eu penso que por ser uma coisa totalmente nova, o que nós temos vivenciado nesse tempo, muita gente não está sabendo exatamente o que fazer. Em algumas situações, inclusive, nós, professores, não temos a convicção do que fazer ou de como fazer. Porque não podemos esquecer que esta situação que nós temos vivenciado, nós não buscamos para nós. Ninguém escolheu matricular o seu filho para que esse filho tenha aulas online. Ninguém dentre nós escolheu ser contratado por uma escola para dar aulas online. Todavia, no contexto ideal, as aulas estariam acontecendo da mesma forma que aconteciam nas escolas. Porque nas escolas, ou na escola especificamente, que nós estamos falando, nem sempre os alunos aprendem o assunto em uma única aula. Muitas vezes o aluno vai para aquela aula e a professora se dedica, a professora se esforça, mas o aluno tem uma dificuldade com alguma coisa específica. Todos nós somos alunos e todos nós sabemos disso. Nós não dominamos todas as matérias e muito menos todos os assuntos que nós aprendemos, ou que nós lidamos e que nós vimos no decorrer de nossa vida acadêmica. Por exemplo, nas escolas, os pais não precisam ficar com seus filhos porque eles também têm os seus próprios afazeres. No contexto ideal, não há repetição de uma aula, por exemplo. Alguém deixa de ir para a escola e aí, porque ele não foi para a escola, a gente manda essa aula para a casa dele para ele aprender a hora que ele quiser. Não existe isso. Sabe? Quando o aluno perde uma aula específica por algum motivo, seja lá qual for, quando ele perde uma semana, não importa. Quando ele retorna para a escola, ele vai conseguindo acompanhar a turma e ele deslancha da mesma forma, independente de ter faltado uma aula ou de ter faltado 2, 3 ou até uma semana. Sabe? Mas, infelizmente, o que nós precisamos entender é que nós não estamos vivendo no contexto ideal. Nós estamos vivendo a situação que nos foi imposta, onde as preocupações têm nos sufocado. Preocupações com o emprego, preocupações com as necessidades básicas do dia a dia. E quando eu digo isso, eu não estou falando nada de extravagante, coisas triviais. Como ir comprar o pão, por exemplo, nos gera medo, medo de nos infectarmos e trazermos este vírus para o seio de nossa família. Sabe, nós estamos preocupados, até mesmo em não nos mostrarmos preocupados. Estamos preocupados com os nossos pais, estamos preocupados com os nossos filhos, estamos preocupados com a situação que nós temos vivenciado na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também no mundo. Eu, particularmente, estou muito preocupado com a minha mãe, que mora longe de mim. Sabe? E quais são as consequências de tanta preocupação, de tanto estresse? Essas consequências, elas são vistas a olhos nus, sabe? Sem muita dificuldade. Ainda que nós tentemos esconder isso, isso tem vindo à tona. E quanto mais isso vem à tona, ou quanto mais nós interiorizamos isso, quanto mais nós buscamos esconder isso, mais nós pensamos que nós não temos como estarmos em paz diante disso tudo. Sabe? Porque nós mudamos completamente as nossas rotinas e as nossas vidas. As escolas estão invadindo o nosso lar. E quando eu digo isso, não estou falando somente como professor que invado a sua casa. Mas eu também tenho filhos, eu também sou pai de alunos. E os professores dele também invadem a nossa casa.
trazendo cada vez mais tarefas que não têm, aos nossos olhos, como os nossos filhos realizarem sozinhos. Tudo o que eu gostaria, e eu tenho certeza que você gostaria também, tudo o que nós gostaríamos, tudo o que essa humanidade gostaria, é que tudo voltasse ao normal. E em nome de Jesus voltará. Em nome de Jesus, os nossos filhos voltarão às aulas na escola, voltaremos a trabalhar, não sei se exatamente no mesmo emprego, nós não temos certeza do que o tempo nos reserva, do que o futuro nos reserva, mas acredite, momentos de dificuldades nos dão a oportunidade de crescimento. Crescimento como pessoa, crescimento como aluno, crescimento como professor, crescimento como pais e mães e o melhor, crescimento como ser humano. Mas até que isso aconteça, será que se nós nos colocarmos no lugar do outro, não será mais fácil para nós e para o outro? Tentemos ser menos taxativos e mais pacientes. Sabe, a palavra dura, ela sempre suscitará a ira, mas a branda, a palavra calma, ela sempre desviará o furor. Ajudemos uns aos outros e não tenhamos medo ou receio de pedir ajuda. Todos temos altos e baixos, bons e maus dias para viver. Respeitemos os direitos e opiniões dos outros, ainda que sejam contrárias à nossa, e façamos a nossa parte. Sabe, se todos fizermos um pouquinho, depois de juntar tudo, teremos um montão. Eu conheço uma pequenina história de um homem que ele tinha 2 filhos e depois de determinada idade, ele veio a falecer. E os seus 2 filhos moravam numa fazenda e essa fazenda estava plantada com arroz e muito arroz para colher. E então os 2 filhos, um casado e outro não, o mais jovem não era casado, era solteiro, eles decidiram que iria dar prosseguimento ao trabalho que o pai tinha iniciado. Mas eles chegaram à conclusão de como poderiam fazer isso. Então, eles resolveram o seguinte: cada um deles já tinha a sua casa, porque o solteiro morava com o pai e o casado morava na sua casa. Então, o solteiro ficou na sua casa, que era a casa do pai, mas tinha um único celeiro. Então, eles pensaram e resolveram fazer outro celeiro. Um celeiro para o solteiro e um celeiro para o casado. Só que quando eles começaram a colher o arroz, todos os dias, uma coisa inquietava o filho solteiro. E ele dizia: o meu irmão tem família. Ele precisa mais do que eu de dinheiro e de sustento. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma saca de arroz, todos os dias escondido, e vou tirar do meu celeiro e colocar no celeiro do meu irmão. E assim ele fazia, todos os dias à noite, escondido. Ele ia até o celeiro dele, pegava uma saca de arroz e colocava no celeiro do irmão. Só que o irmão mais velho, olhando para a juventude do seu irmão e pensando: meu irmão mais novo, ele é jovem, ele tem toda uma vida pela frente. Então é justo que ele tenha um pouco mais, até porque ele ainda tem que encontrar uma esposa. Ele não tem uma esposa tão boa quanto a minha. Então ele vai ter que precisar de um pouco mais. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou dar um pouco mais daquilo que tenho para ele, mas sem que ele saiba, para que ele não fique chateado. E também, o irmão mais velho, todos os dias, à noite, acordava de madrugada, acordava mais cedo que todo mundo, pegava uma saca de arroz do seu celeiro e colocava no celeiro do irmão mais novo. E assim eles caminharam durante um mês. Só que um dia, o irmão mais novo estava muito cansado e não acordou no horário normal, mas acordou mais tarde. E quando ele foi para o seu celeiro pegar o saco de arroz, e ele estava indo levar para o celeiro do mais velho, eis que eles dão de frente um com o outro. E um olha para a cara do outro: o que você está fazendo?
Não, eu estou levando um saco de arroz para você. E você? Eu estou levando um saco de arroz para você. Por que você faz isso? Não, eu faço isso porque você é mais jovem, você ainda vai ter que construir uma família, vai precisar ter um pé de meia para que você possa criar o seu filho e enviar para a escola. Mas e você? Por que você faz isso? Ah, eu faço isso porque você já é mais velho, você tem uma esposa, você tem uma filha e você precisa mais do que eu. E naquele momento eles sorriram, se abraçaram e decidiram finalmente quebrar um dos celeiros e passaram a viver com o celeiro somente. Sabe, meus, você que me ouve, se todos nós cedermos um pouquinho, se todos nós buscarmos soluções para caminharmos juntos, nós cresceremos como escola, como pais, como professores, como alunos. Basta que nós entendamos um ao outro e façamos cada vez mais um pelo outro, sabe? A escola está disposta a abençoar os pais e alunos, os professores estão dispostos a abençoar a escola, os alunos e também os pais. E eu tenho certeza que os pais também estão dispostos a abençoar a todos. O problema é nós nos encontrarmos. Quem sabe façamos isso mais cedo do que pensamos. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.